Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também, interagindo aqui com os nossos convidados de hoje, pelo 973350038, mais uma vez o WhatsApp, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É quinta-feira, você sabe, conhece o nosso espaço aqui, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab, advogados associados. Vamos então apresentar aqui os nossos convidados de hoje para análise e debate dos temas por aqui propostos. Doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de Justiça no Recife, ela é coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco, membro auxiliar do Conselho Nacional e da Ouvidoria Nacional do Ministério Público. Promotora Bianca, bem-vinda mais uma vez, obrigado por colaborar com a gente sempre. Tudo bem? Oi, Mauro, tudo bem? Muito bom dia a todos que nos escutam. Bom dia aos meus colegas hoje do programa, ao professor Gonzalo, a doutora Ana Cláudia, ao doutor Marcos Montoro. Né? Estou aqui de Recife já em clima de carnaval, porque essa história de dizer que o carnaval começa segunda não é verdade, porque o carnaval começou aqui já faz um mês. Vamos Muito apresentar aqui pelo convite. Vamos apresentar aqui os demais foliões da nossa tarde. Doutora Ana Cláudia Scalchetti, advogada, professora universitária, conselheira seccional da OAB São Paulo. Tudo bem, doutora Ana Cláudia? Seu áudio. Tudo agora bom, Mauro? Muito obrigada. Um prazer de novo estar aqui com vocês, acompanhada dos queridos doutor Marcos, doutora Bianca, doutor professor Gonçalo. É uma alegria fazer essa folia jurídica aqui, porque enquanto o mundo está em carnaval, nós estamos firmes e fortes debatendo assuntos do nosso país. Muito obrigado pela presença, sempre com a gente, doutora Ana Cláudia. Também com a gente o doutor Marcos André Franco Montoro, advogado, mestre e doutor em Direito Processual Civil. Bem-vindo mais uma vez, doutor Montoro, tudo bem? Bom dia, obrigado, Mauro. Um bom dia aos meus colegas de bancada, doutor professor Gonzalo, doutora Ana Cláudia, doutora Bianca. É um prazer estar aqui de novo. A última vez que eu vim aqui, eu falei que eu era um calouro, agora eu não sou mais calouro, mas estamos sempre aprendendo, dividindo e aprendendo. Um prazer estar aqui de novo. E com a gente também o doutor Gonçalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e idealizador do SUS e da Anvisa. Professor Gonçalo, bem-vindo, sempre obrigado pela presença com a gente aqui. Bom dia aos nossos espectadores, bom dia ao Mauro e aos que nos acompanham aqui. É um imenso prazer estar aqui com vocês para debater esses assuntos nesse calor do carnaval, que são assuntos calorentos também. Muito obrigado. 12:03. Pessoal, vamos começar então. O Ministério Público Militar abriu inquérito para apurar as condutas de generais no 8 de janeiro. Segundo o site Poder 360, o chefe do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Henrique Menezes Dutra, é um dos investigados. A notícia de fato foi instaurada para identificar se houve falha de planejamento, negligência ou omissão que possa ser tipificada pelo Código Penal Militar. Promotora Bianca, o general Dutra, que deve deixar esse posto, né, de chefe do Comando Militar do Planalto, agora em março do mês que vem, já respondeu aos questionamentos do Ministério Público Militar, detalhando as diretrizes e planejamento da segurança naquele fatídico 8 de janeiro. Como é que essa investigação caminha dentro do Ministério Público Militar, que é um órgão que a gente ouve falar muito pouco, né, e que começa agora, por conta de tudo isso, ganhar uma evidência?
Mauro, esse assunto veio em pauta e é importante, e acho importante, inclusive, para o próprio Ministério Público Militar, para que ele tenha o seu espaço dentro da sociedade para explicar, saber como é que ele funciona, né? Porque as pessoas, a sociedade em geral, costumam conhecer o Ministério Público mais dos estados, em outro nível, o Ministério Público Federal, mas assim, o Ministério Público Militar, ele faz parte do Ministério Público Brasileiro, igual a todos os outros. Acontece que é um órgão menor, assim, com menos membros, não é? Menos membros integrantes daquela carreira, por causa das situações assim, que não são alargadas. Né? O Ministério Público Militar ele fica ali restrito aos crimes militares, à justiça militar, e dentro daquelas causas específicas. Mas ele faz parte do Ministério Público da União, não é? Que ao Ministério Público da União faz parte do Ministério Público Federal, que trata das causas mais de autarquias e órgãos de crimes federais, o Ministério Público do Trabalho, que trata das causas trabalhistas, quando a gente vê nessa questão de trabalhadores escravos, de empresas que não, né, que tem aquela questão coletiva, que não paga seus empregados, é uma questão específica do trabalho, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Ministério Público do DF, que é o Ministério Público que atua em Brasília, é considerado também o Ministério Público da União, e aí, no final, o Ministério Público Militar, que também faz parte dessa envergadura do Ministério Público, com todas as atribuições, as prerrogativas e atribuições do Ministério Público Geral, ou seja, ele é um órgão independente, ele é um órgão autônomo, ele não está, embora ele faça parte da estrutura do sistema de justiça militar, é importante que se diga, e a sociedade precisa ser esclarecida disso, que ele não é um órgão que está submetido ao comando das Forças Armadas, que ele não é um órgão integrante das Forças Armadas, ele é um órgão autônomo e ele tem essa função exatamente de ter independência para investigar esses casos. Então, é importante que a sociedade saiba da independência, não é, funcional do Ministério Público Militar para apurar crimes e pedir condenação. Mas dentro também da estrutura do sistema militar, as corregedorias militares, e aí até o comandante também tem essa função de punir, de aplicar as punições disciplinares, que também são muito eficazes em relação aos crimes militares, né? São muito rígidas. Eles trabalham no sistema de hierarquia, de disciplina e aplicam as punições rígidas. Então, nesse caso, foi importante que a imprensa inicialmente começou a divulgar que o Ministério Público Militar não tinha instaurado nenhum inquérito, que estava omisso, né, nessas questões dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, e eles vieram, através de uma nota pública, explicaram que não, que eles têm um procedimento, que instauraram notícia de fato, que estão apurando, inclusive, a questão do comandante, porque é exatamente isso, eles não têm subordinação, eles não estão independentes não fazem parte do comando do Exército, eles estão ali exatamente para exercer essa função de independência, de apuração, de aplicação de penalidade, não de pedir, né, na verdade, porque a justiça militar é que vai aplicar, existe a justiça militar, os juízes militares para os crimes militares. Então, a gente precisa realmente conhecer mais o Ministério Público Militar, porque, como ele é um órgão pequeno em Estado, assim, acaba que a população não sabe e, às vezes, confunde e acha que ele faz parte do sistema de Forças Armadas. Sim, muito importante falar da independência desse órgão. Doutor Montoro, o seu olhar, sua observação sobre essa questão, como é que deve caminhar, então, essa investigação do general Dutra, que é o chefe do Comando Militar do Planalto, dentro do Ministério Público Militar, sua expectativa? Eu acho que é importante a gente salientar que não é a única investigação em curso no Ministério Público Militar e perante o alto comando do Exército, né? A imprensa noticiou, está na internet, existem 3 investigações no alto comando do Exército e pelo menos 13 notícias de fato, que seriam um pré-inquérito, uma apuração preliminar perante o Ministério Público Militar. E eu acho que aqui o que está a destacar é as instituições funcionando. 8 de janeiro de 23 foi uma tentativa de rompimento institucional, de tentar passar por cima das instituições, né? E aqui as instituições estão funcionando, tem que ser apurado, tem que ser verificado, há informações e tem que ser, aqueles que se enquadrarem em crimes militares terão que ser punidos. Então, eu acho que, como a doutora Bianca falou, havia uma crítica inicial de omissão da Justiça Militar. Sim. E a Justiça Militar está dando essa resposta, estamos apurando, e temos que aguardar, e cada processo é um processo, cada inquérito é um inquérito,
isso será feito. Mas o destaque é que nenhum general escapou dessa investigação inicial. Se isso vai dar uma punição ou não, vamos ver o que acontece. E a punição militar dentro da estrutura militar me parece que é um dos caminhos previstos na Constituição. A Constituição estabelece a justiça militar no artigo 124, né? Que prevê que ela tem a atribuição de julgar os crimes militares definidos em lei. Essa lei é o Decreto-Lei 1001 de 1969, que estabelece o Código Penal Militar, e vai ser apurado com base nessa legislação, e se os militares suspeitos, investigados, melhor dizendo, cometeram algum crime. Doutora Ana Cláudia, seu entendimento sobre esse nosso tema, como destacou o doutor Montoro, as instituições de Estado funcionando em defesa da democracia? Sim, Mauro. Dia 8 de janeiro entrou para a história como o dia em que houve uma tentativa de golpe à nossa democracia, e dia 8 de janeiro entrou também para a nossa história como o momento em que as instituições, como disse o doutor Marcos, funcionaram e a nossa democracia saiu fortalecida. Dia 9, eu acho que é um dia muito simbólico, né? Aquela imagem de todos os chefes dos executivos estaduais, dos representantes dos demais poderes, judiciário, enfim, legislativo, descendo, né? Juntos, de mãos dadas, a rampa do Planalto, mostrando a união e a necessidade de se combater qualquer tentativa de quebra da democracia brasileira. Isso, historicamente, tem uma importância muito grande. Agora, na mesma velocidade que essas articulações para a tentativa de golpe se fizeram presentes, usando a internet, etc., a gente espera que a velocidade apareça na apuração e na punição dos responsáveis. Porque que havia, sim, uma articulação, isso ninguém mais duvida, mas a gente precisa, com toda a cautela garantida pelo processo penal, num Estado democrático de direito, que é o que a gente defende, que a gente consiga punir os verdadeiros responsáveis por essa tentativa de golpe. Eu acho que o recado é esse, né? A doutora Bianca explicou muito bem o que faz o Ministério Público Militar, o funcionamento da Justiça Militar, o doutor Marcos ressaltou essa questão da democracia e da previsão constitucional da Justiça Militar para essa apuração, e eu acho que a gente tem que aguardar agora que a história seja novamente escrita com a responsabilização das pessoas que tentaram esse golpe. Doutor Gonçalo Vecina Neto, sua observação sobre esse nosso tema. Bom, primeiro, vamos fazer aqui uma declaração de que temos 3 pessoas do mundo do direito aqui. Eu sou médico, né? Sim. Mas sou cidadão antes de ser médico. E como cidadão, eu acho que a gente tem que lembrar que quando alguém não cumpre uma determinada regra, lei, etc., é uma coisa. Agora, quem escolheu, porque é uma escolha, ser militar, não discute ordens. A subordinação que deve existir nas Forças Armadas de qualquer natureza é total. É inadmissível um subordinado não aceitar a ordem de um comandante. E o comandante de todos os comandantes é o presidente da República, numa democracia. Então, é inaceitável o que aconteceu debaixo da barba dos militares. É inaceitável. Não pode haver nenhuma possibilidade de impunibilidade. Tem que haver punição, porque eles se insubordinaram. E para um militar, insubordinação significa deixar de fazer o que se espera que ele faça para proteger a pátria. Então, isso é gravíssimo. Não é a mesma coisa de que eu não obedecer a um chefe meu. Não. Um militar não obedecer a um chefe significa a ruptura da possibilidade da realização da atividade que se espera de um militar. Essa é uma visita que o Brasil, a democracia brasileira, tem que fazer. Nós temos que olhar o que é esse negócio de GLO, o que é esse negócio de artigo 142, porque nós quase perdemos a mão. O dia 8 foi bom para mostrar isso. De resto, foi um desastre na democracia brasileira. Então,
com todo respeito aos colegas do mundo jurídico, eu acho que nós temos que ser duríssimos com os militares e revisitar a estrutura de pesos e contrafreios que a democracia brasileira ostentou até o dia 8 de janeiro. Quando o senhor destaca aqui no dia 8 quase perdemos a mão, tem a ver com uma outra análise que o senhor fez aqui, numa outra conversa nossa no Gente do MPD que Fala. O senhor entendeu que naquele momento as instituições não funcionaram, que por isso chegamos àquele ponto. Sem dúvida, foi um mau funcionamento das nossas instituições. E não fosse alguns detalhes, por exemplo, não chamar a GLO, porque a indicação, quando você olha mais de longe, por que não pediu a GLO? Não pediu a GLO porque seria colocar os militares e o golpe de Estado estaria determinado se nós tivéssemos feito isso, provavelmente. Então, eu acho que houve uma falha nas nossas instituições e nós temos que corrigir essa falha. Nós temos que revisitar essa estrutura que faz esse jogo de freios e contrapesos existir na democracia. A democracia não é a melhor forma de governo, mas não existe outra. É a que tem. Mas nós temos que ter esse sistema de freios e contrapesos funcionando de maneira adequada, o que não aconteceu no Brasil nesses 4 últimos anos e foi coroada com esse evento da destruição dos prédios físicos dos 3 poderes. E os militares, Polícia Militar, Exército, participaram, não vou dizer ativamente, mas participaram desse desastre. Meio-dia 16, vamos seguir aqui para o próximo tema desta edição do Gente do MPT que Fala. E é o seguinte o tema. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu ontem a transparência das contas públicas, reforçando a importância de não haver retrocessos em ganhos institucionais recentes nessa área no país. Em breve discurso, durante sessão solene no Congresso, para marcar os 130 anos do Tribunal de Contas da União, ele afirmou que a parceria do Banco Central com o TCU é fundamental. Doutor Montoro, ao mesmo tempo em que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem sido alvo de críticas do PT, que o responsabilizam pela alta da taxa básica de juros, a Selic, pela manutenção da taxa básica de juros nos 13,75%, ele diz que o Banco Central precisa trabalhar para ter uma política fiscal equilibrada, mas com olhar especial para o social. Um posicionamento que ele nunca teve até aqui. Olha, vamos por parte. Eu acho que é absolutamente legítimo ao presidente da República se manifestar sobre os temas que ele entende que ele merece a sua atenção, e absolutamente faz parte do jogo democrático esse diálogo, esse debate em torno de políticas públicas. Todavia, o que parte dos analistas, parte da percepção das pessoas, é que houve um certo exagero no posicionamento por parte do presidente da República. E eu acho que foi, fazendo analogia com o futebol, foi um carrinho um pouco mais forte, foi uma entrada um pouco mais dura do presidente da República ao debater esta questão. E o presidente do Banco Central buscou outro tom. E este tom, das respostas, veio ontem. Também teve no Congresso, mas veio ontem nesse evento, no qual ele fala em transparência e no qual ele fala em ganhos institucionais. Aqui me parece que há um recado, que essas questões têm que ser tratadas de forma institucional, sem cotovelada, sem carrinho brusco, sem jogadas agressivas, mas dentro de um debate republicano, institucional. E eu acho que é esse o motivo dele falar de ganhos institucionais num evento do TCU, na qual ele estava elogiando o TCU e falando do trabalho conjunto, que existe um trabalho conjunto TCU-Bacen, ou seja, instituições trabalhando junto. Eu acho que nós ainda estamos muito distantes do que aconteceu no governo passado, na qual havia um conflito institucional permanente entre o executivo e, em alguns momentos, o legislativo, mas em mais momentos, o judiciário.
aqui não me parece que nós temos nenhum início de ruptura, ou nenhum início de acirramento, mas há fumacinha. Não vou dizer que há fumaça em fogo, mas há uma fumacinha. Então, tudo aquilo que o presidente Lula e o grupo que o levou ao poder, que não foi só o PT, né, foi um grupo que, inclusive, usou muito a palavra democracia, de que se devia resgatar a democracia e que as forças democráticas estariam apoiando e dando sustentação ao governo do presidente Lula, à campanha e atualmente o governo. Mas este comportamento inicial do presidente Lula, dando estas ainda não violentas cotoveladas, mas esse posicionamento um pouco mais agressivo, já começa a parecer com algo que aconteceu na gestão passada. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, é diferente, é mais suave, não é tão agressivo como era o presidente da República anterior, né? Mas já existem essas cotoveladas, expressões como "me deixem governar", e o tom um pouco pejorativo em relação ao presidente do Banco Central. Então, não é a mesma coisa, mas acho que o que é importante nesse contexto todo é dizer, olha, se isso aqui for um prelúdio de algo que vai ser um comportamento, que defesa de democracia é essa? Fomos enganados? Né? Quem votou nele foi enganado? Então, eu acho que este é o ponto principal. Nós estávamos falando na pergunta anterior sobre instituição, né? Sobre defesa das instituições, e aqui o presidente do Banco Central falou novamente a importância das instituições. Ele não falou o que eu estou falando, mas, no meu entendimento, foi um recadinho que ele passou. Esse é o meu entendimento, minha opinião. Agora, doutora Ana Cláudia, de qualquer forma, este comportamento do presidente Lula e essas críticas dos integrantes do PT levaram a essa fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, desse olhar especial para o social, que ele não falou até aqui, né? Se isso já tivesse sido colocado, talvez esse carrinho, né, essa entrada mais dura, como foi feita, isso não teria acontecido, não? Sim, Mauro, aproveitando aqui o gancho, né, do Dr. Marcos, acho que dois assuntos que são muito importantes. A parceria, né, do Banco Central com o TCU, buscando essa transparência. Nós estivemos aqui no programa com a doutora Luciene Pereira, falando do PLP, do Projeto de Lei Complementar 79, de autoria do deputado Fábio Tradi, buscando ressaltar a importância desse projeto para dar a transparência necessária para que as contas públicas sejam realmente públicas. É gozado que a gente fala o óbvio, mas as contas públicas têm que ser públicas e só assim a gente vai ter o domínio da informação. Nós, né, na qualidade de cidadãos, vamos ter a oportunidade de ajudar os nossos órgãos nessa missão de fiscalização e a coisa vai fluir melhor. Então, isso a gente tem que elogiar, a gente tem que lembrar o que está em pauta nos últimos meses para a gente dar aquela força para aprovação, etc., e considerar como um ganho. Agora, a questão dele falar do social e a questão da provocação do presidente Lula, eu acho que a gente tem que pensar na sensibilidade da economia. A economia é mundial. E qualquer meia frase, seja do nosso ministro da Fazenda, o Haddad, do presidente Lula, reverbera mundialmente, e a gente tem depois uma acomodação que nem sempre é benéfica para o Brasil. Então, a gente tem a questão da Bolsa, do dólar, da impressão que se tem da solidez das instituições brasileiras, isso tudo por uma fala. Então, de fato, quando a gente chegar no amadurecimento necessário na gestão do país, para que essas questões institucionais, elas sejam tratadas institucionalmente, como o doutor Marcos falou, mas também nessas mensagens pensadas públicas, porque a mensagem pública ela não pode ser impensada, né? Ela tem que ser pensada, a gente vai ter, de novo, um ganho e não um carrinho, como o doutor Marcos colocou. Também devo concordar contigo que foi uma reação boa, né, do nosso presidente do Banco Central, dizendo que ao lado da economia a gente tem que pensar sempre no social. De novo, é o óbvio, né, porque a economia sozinha não nos leva a lugar algum. Uma economia bombando e a pobreza também bombando no Brasil só nos traz tragédia, né? Então, de novo, as duas coisas de mãos dadas, mas o amadurecimento da nossa democracia pede transparência, que foi objeto dessa visita ao TCU, ou dessa manifestação junto com o TCU, e amadurecimento também no que tange as manifestações públicas. Acho que se a gente conseguir avançar nessas duas áreas, a gente vai ficar
Doutora Bianca Estela, e tanto se falou em democracia até aqui, durante a campanha eleitoral, a retomada da democracia, o próprio então candidato Lula e todo mundo, todo grupo que o levou ao poder, a gente tem que falar em democracia em relação à instituição, o Banco Central. Afinal de contas, Roberto Campos Neto tem um mandato, e ele tem que cumprir esse mandato. Eu tenho um ditado popular que fala que a gente tem que ter cuidado com mais do mesmo, né? Então, essa ponderação que o doutor Marcos falou, que a gente tem quase que o mesmo discurso, mas do outro lado, um discurso que gera um tom de quem tem a caneta sou eu, ao final quem foi eleito sou eu, isso nos soa com muita preocupação e é muito ruim. E por isso que é importante o tecnicismo em determinadas áreas, né? E realmente você precisa estar apurado, principalmente em relação à questão monetária, que envolve um Conselho Monetário Nacional, que dita as regras de inflação, que é coisa que realmente a gente, como cidadão, a gente não vai compreender os efeitos daquilo ali, é uma questão de muita responsabilidade, porque embora a gente não tenha propriedade do tecnicismo, mas aqui a gente sente no bolso, a gente sente no supermercado, a gente sente na gasolina, no pão, isso tudo a gente sente nos investimentos internacionais, a gente sente os efeitos, embora a gente não consiga compreender bem essas regras. E a gente precisa dar crédito exatamente a essa questão da independência, essa questão do exercício do mandato é muito importante, o exercício do mandato, né? Os conselhos são muito importantes, os conselhos diversos, paritários, independentes, né? Quando a gente fala de democracia, a gente não fala só da questão do presidente, do senador, do deputado, mas a gente fala da participação popular. E onde é que existe a participação popular? Nos conselhos. A gente esquece dos conselhos. A gente acha que a participação popular é só nos mandatos partidários, mas não, os conselhos paritários, os conselhos monetários, os conselhos de educação, os conselhos de saúde, né? A gente precisa da independência, os conselhos de trazer as pessoas que estudam aquela demanda que possam ser, e aí é importante também, responsabilizados por aquela atuação. E realmente, assim, dentro do Tribunal de Contas da União, a gente tem técnicos, auditorias que são fantásticas em relação à expertise nessa pauta e precisa dar uma segurança jurídica e uma segurança financeira a essa questão. Então, assim, o posicionamento do atual presidente do Banco Central vem muito nessa tônica, né? Olha, tem um mandato, a gente tem um Conselho Monetário Nacional e a gente precisa obter essa... Somos legítimos e precisamos ser considerados assim, né? Pela própria presidência. Mas é aquele cuidado do mais do mesmo, né? Não venha de novo com as mesmas colocações, com as mesmas coisas. Afinal, a eleição foi feita com um tom de esperança e de mudança. Professor Gonçalo, seu olhar sobre esse tema, a fala do presidente do BC, Roberto Campos Neto. Veja bem, primeiro quero declarar que estou muito alinhado com as falas que me antecederam. Porém, uma das diferenças é que eu acho que faz parte do jogo estratégico do poder a contestação. Então, a contestação feita pelo presidente da República, feita pelo ministro da Fazenda, e a resposta à contestação feita pelo presidente do Banco Central é jogo. Jogo jogado. O que eu acho que é importante é jogar bem o jogo. O que significa jogar bem o jogo? Eu reclamo e você defende. Você defende e eu reclamo. Então, eu acho que isso é normal. Eu ficaria muito estupefacto se, frente a uma taxa de juros real de 8%, ninguém falasse nada. A emenda constitucional 95, que proíbe gastos da administração pública federal, permite que juros e serviço da dívida sejam pagos. Nós estamos gastando uma parte substancial do nosso PIB pagando os tais dos juros, mantidos, em parte, por causa da possibilidade de um acréscimo na inflação. Então, o jogo é esse. Temos que contestar, temos que discutir, temos que ver como é que nós vamos administrar essa questão da taxa de juros. Por um lado. Agora, por outro lado, como também estava na fala dos que me antecederam,
O Banco Central é uma agência reguladora do sistema financeiro. As agências reguladoras, a partir de 1998, da reforma Bresser, elas cumprem um papel de Estado e não de governo, que é uma coisa que a maioria de nós não entende o que significa. Mas faz parte do arranjo democrático. E aí eu estou vendo perigos, porque já existem alguns jabutis sendo plantados no Congresso brasileiro, no sentido de discutir esta questão da liberdade que as agências têm para fazer a tarefa regulatória. Tarefa regulatória esta que não significa desenhar políticas. Desenhar políticas é responsabilidade do Executivo e do Legislativo. Agora, quem fiscaliza a realização dessas políticas de um governo para outro, inclusive, são as agências reguladoras. Então, nós não estamos falando do Banco Central, nós estamos falando de todas as outras agências, e eu aqui falo em nome da Anvisa, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas também da ANEEL, da ANP, enfim. As agências são parte da construção da modernidade do Estado brasileiro a partir dos anos 2000. Nós não podemos perder isso de vista. E no meio de uma barafunda dessas, local, importantíssima, mas local, que é a discussão da taxa de juros, jogar o bebê com a água de banho fora, que é essa proposta de mudança do modelo de regulação da democracia brasileira, que não é só da economia. Nós vamos mexer em todas as agências se essas ideias forem à frente. E isso é uma preocupação que nós temos que ter. 29 minutos para 1h agora, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. A gente vai fazer uma breve parada para a mensagem do nosso apoiador. A gente volta em seguida com a sequência dos temas. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Estamos de volta, faltando 28 minutos para 1h, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pela UTV, ao vivo, a TV da internet e também pelas redes sociais. Mais um assunto aqui para análise e debate dos nossos convidados de hoje. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou com vetos um projeto de lei de deputados bolsonaristas que proíbe a exigência do cartão de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos e privados no Estado. O documento prevê que não haverá mais obrigatoriedade da apresentação do documento, exceto aos profissionais de saúde. A justificativa é que eles podem ter contato com pessoas mais propensas a desenvolver formas graves da doença, como idosos e imunossuprimidos. Até então, eventos como shows e até provas de vestibulares exigiam a comprovação de vacinação. Professor Vecina, a sua avaliação sobre essa medida, e vamos lembrar aqui, o domingo passado, né, domingo 12, dia 12, foi o primeiro dia sem nenhuma morte por Covid-19 no país desde o início da pandemia. Então, essa medida coincide com essa situação. Pois isto me permite fazer um comentário um pouco fora da civilidade, né? De que uma vez bolsonarista, sempre bolsonarista, né? Este nosso governador, no qual eu ainda deposito algumas esperanças, já escorregou em 2 cascas de banana. Primeiro, ao dizer que um autista é como uma pessoa que escreve com a mão esquerda. Ele se acostumará a viver num mundo onde todo mundo vive na direita, com a mão direita, né? Sem fazer nenhuma análise ideológica aqui. Tem nada de jacobino aqui. Agora, o fato é que ele disse isso, que os autistas um dia se normalizam, o que não é verdade.
O autismo é uma doença e não é uma doença que se cura, pelo menos com o que se sabe até agora. A segunda escorregadela foi essa, das vacinas. A eficácia da vacina da poliomielite, por exemplo, a Sabin, é de 90%. Eu vacino todo mundo, 90 em 100 ficam protegidos. Tem 10 que não ficam protegidos. Significa que se o vírus voltar a circular, esses 10 estarão expostos. Na classe do seu filho, você quer que tenha um aluno não vacinado contra a polio, que pode reintroduzir a polio na sua escola? As crianças têm direito, de acordo com o ECA, direito, Estatuto da Criança e do Adolescente, a serem vacinadas. Esta lei que o sujeito aí sancionou, muito provavelmente, dependendo da abrangência que ela venha a ter, se ela só se referia à Covid-19, eu não li a lei, se ela só se referia à Covid-19, é ok, vamos engolir. Mas se ela está falando do que é o PNI, das exigências que nós fazemos em relação à presença de crianças na escola que tenham que ter a carteira de vacinação atualizada, isso vai ser muito grave. Eu acho que ele escorregou de novo numa casca de banana e que nós vamos ter que discutir juridicamente essa decisão do governo do Estado de São Paulo. Professor Vecina, o sigilo em relação à carteira de vacinação do ex-presidente Bolsonaro deve ser derrubado, e aí a gente vai saber o que foi que aconteceu. Se ele tomou a vacina, então ele mentiu, né? Se ele não tomou a vacina, pior ainda, porque era o chefe de Estado que deveria dar o exemplo para que todos tomassem a vacina. Sua avaliação. Veja, o Bolsonaro fez bobagens, mas eu acho que nós não podemos ficar discutindo as bobagens dele. Porque no meio das bobagens dele, nós vimos a morte de mais de 1 milhão de brasileiros. Nós estamos chegando nos 700 mil óbitos oficiais, mas tem mais 30%, pelo menos, de óbitos que devem ser contabilizados. Ou seja, tem mais de 1 milhão de óbitos da Covid-19. Para não falar do genocídio dos povos Yanomamis, que é o que nós estamos enxergando, mas se eu for olhar aqui no Mato Grosso do Sul, entre os Guaranis, ou em várias outras etnias, nós tivemos genocídios semelhantes que ainda não estão sendo expostos. Então, essa história da vacina não vacina dele, junto com tantas outras bobagens que ele fez, só comprovam a gravidade desses 4 anos e da falta de funcionamento das instituições, particularmente do Ministério Público, que foi comandada pelo Aras. O Ministério Público foi paralisado durante 4 anos. Então, eu acho que sim, temos que saber da vacina dele, certo? Mas o que nós temos que fazer é responsabilizá-lo por todos esses crimes reais que foram cometidos pelo nosso presidente anterior. Uma outra questão, professor Vecina, não está aqui na nossa pauta, mas é importante a gente falar. O que a gente precisa saber a respeito desse vírus de Marburg, que surgiu na Guiné Equatorial, na África, e que está alarmando o mundo, com 9 mortes registradas por lá? Está alarmando o mundo, não. Está alarmando a Organização Mundial da Saúde, que tem que ser, de fato, alarmada. É um vírus que jamais, eu acredito, vai ter muita dificuldade para sair da África. Ele saiu uma vez já. Uma coleção de macacos foi enviada para a Alemanha em 1967, e esses macacos tinham o vírus que foi chamado de vírus de Marburg, porque foi para a cidade de Marburg que esses macacos foram exportados para um laboratório. Nesse laboratório, eles mataram pessoas. Os macacos que foram, uma parte deles morreram na viagem. Os que chegaram lá estavam infectados e infectaram seres humanos. O problema do vírus de Marburg, assim como também do vírus do ébola, que são primo-irmãos, é que ele mata tão rapidamente que ele não consegue sair de onde ele está.
as pessoas, conforme começam a se deslocar, vão morrendo. Então, ele consegue ter uma disseminação local, dependendo do tipo de transporte que levar. Ele, em 2 dias, mata. Então, para uma pessoa sair daquele local, lá na Guiné Equatorial, ir para o aeroporto, pegar um avião e se dirigir para algum país como o Brasil, será muito difícil isso acontecer. Mas a OMS está presente, está fazendo o seu papel e divulgará qualquer tipo de medida que nós tenhamos que tomar. Por enquanto, é uma doença sem cura e sem vacina. Como o vírus do ébola, que é muito próximo, já tem vacina, vão começar agora os estudos para ver se a vacina do ébola também não pode ser útil contra o Marburg. Mas eu acho que não temos que nos preocupar aqui. Nós temos que nos preocupar humanitariamente com o que está acontecendo na Guiné Equatorial. Isto sim, é um país com muito pouca condição econômica e sanitária para se defender de uma agressão dessa. Ótimo esclarecimento, professor Vecina. Próximo assunto por aqui. O Ministério Público de Goiás divulgou informações que reforçam indícios de manipulação de resultados em partidas da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. Apostadores planejavam ganhar R$2 milhões em apenas um dos jogos manipulados. A investigação começou com 3 jogos da última rodada. Vila Nova e Sport 0-0, Criciúma 2, Tombense 0 e Sampaio Corrêa 2, Londrina 1. E envolvia a marcação de pênaltis no primeiro tempo das partidas. O único jogo que não contou com a infração foi o jogo do Vila Nova, porque o jogador que recebeu dinheiro para cometer o pênalti não foi relacionado para a partida. Promotora Bianca, como é que funciona esse trabalho do Ministério Público em relação a esse tema? Mauro, primeiro, eu gostaria de externar minha perplexidade com o tipo da fraude do delito, né? Para você ver como a gente está imergido aí numa série de contextos de crimes, de fraudes, que a gente, às vezes, nem imagina, né? Tem umas situações de perplexidade dentro da sociedade de simular situações criminosas que a gente, às vezes, até como instituição formal, a gente não consegue acompanhar, porque como o crime, veja, é como se fosse, eles atuam numa margem paralela. Para as instituições do Ministério Público é exigido prazo de procedimento, instauração, publicidade, vista a advogado da parte contrária, e aí a gente fica aí naquele emaranhado de cumprir as regras procedimentais e não prejudicar o contraditório e tal. E, do outro lado, a criminalidade e as fraudes, elas correm de uma forma sem paridade de arma, né? Ela não tem procedimento, ela quer fraudar, ela utiliza de subterfúgio, e aí tem uma velocidade que a instituição não chega. Quando a gente vai começar a apurar, então, assim, existe, o que é mais grave aí, isso é os próprios jogadores estarem envolvidos nesses sistemas de fraude, né? Que não tem nem fidelidade nem com o seu time, nem com o torcedor que está ali, nem com a sociedade em geral. A gravidade disso que chamam. Mas existem os procedimentos, né, dessa parte de patrimônio público, cidadania e de crimes de organização. Isso é uma organização criminosa, né? De crimes de organização criminosa. Tem o GAECO, que são grupos de apoio operacionais a crimes organizados, né? Crimes de apoio às promotorias de crimes organizados. Geralmente, cada Ministério Público tem sua formação de GAECO, são grupos que atuam nessa parte de organizações criminosas, de crimes mais elaborados, e aí tem o procedimento que às vezes vem sigiloso para proteger, mas quando vaza você já tem uma perplexidade, mas isso já mostra que existe uma investigação. O lado bom é que existe uma investigação avançada, já que chegou para a imprensa, quando chega, porque realmente já se apurou muita coisa. E também existem os núcleos de inteligência interna, né? Os NIMPs, que são núcleos de inteligências e normas internas dos Ministérios Públicos que trabalham com essa parte mais de inteligência investigativa. Isso tudo é trabalho de investigação, isso é trabalho que é de bastidor do Ministério Público que a gente tem, mas que gera essa perplexidade. Agora, realmente, como é um crime que a gente não vê com tanta frequência, eu não sei como é que vai
se dá isso nessa parte principalmente de ressarcimento aos clubes, e que tem uma coisa boa que foi o próprio clube que denunciou, né? O esquema de fraude, foi o próprio clube. Mas serve aí como uma lição e uma fiscalização social das próprias torcidas para que a gente certamente deve ser uma praxe entre essas equipes, infelizmente. Justamente, doutor Montoro, como destacou a promotora Bianca, como é um tipo de crime que a gente não está acostumado a ver, eu fiquei me perguntando aqui, que crime é esse? Qual é a natureza? Né? Porque para você chegar na punição, você tem que definir que tipo de crime é esse. Tá, é uma fraude, mas, enfim, envolve atletas recebendo dinheiro, envolve apostadores criando todo esse esquema, tem os mentores, tem os executores, enfim, qual é o crime exatamente cometido aí? Para a gente entender a situação, acho que é importante a gente fazer algumas explicações. Existem, cada vez mais na moda, aparece nos nossos celulares propaganda, aparece na televisão propaganda, patrocinam equipes de futebol as casas ou sites de apostas, né? Existem inúmeras, não preciso dar nem exemplos. E você pode apostar em uma infinidade de variáveis. Você pode apostar não só quem vai ganhar, mas quantos gols vai ter no jogo, se vai ter gol antes de 5 minutos de jogo, se vai ter cartão amarelo antes de 10 minutos de jogo, se vai ter atleta expulso, se não vai. Então, se isso vai acontecer em quantas rodadas, quantos gols vão ter na rodada, quem vai ser... Então, existe uma série de possibilidades de aposta. E o Brasil tem um problema de legislativo, porque a legislação brasileira não é muito clara. Isso teria que ser organizada pelo governo, mas não foi regulamentado pelo governo. Então, todos esses sites de aposta no Brasil são sediados no exterior, nenhum é sediado aqui. Pois bem, as apostas, em função dessas apostas, é que se criam apostas inusitadas para ter esses faturamentos. Então, no caso em questão, a aposta que iria gerar, acho que um prêmio de R$2 milhões, é que teriam 3 pênaltis nos 3 jogos. Todos os 3 jogos teriam pênalti. E foi descoberto porque um clube descobriu em um jogo que isso ia acontecer e não escalou o jogador, e daí houve a denúncia. Eu até entendo a perplexidade de muita gente, como a doutora Bianca falou, eu concordo, mas eu não estou perplexo, porque, infelizmente, isso tem acontecido e cada vez mais, porque o esporte cada vez mais envolve mais dinheiro, e não é só o futebol. Cada vez mais o esporte chama atenção e envolve mais dinheiro. E existe até uma agência internacional chamada Sport Radar, que faz esse monitoramento de resultados inusitados com base em algoritmos, em sistemas, e ela identificou mais de 1.000 jogos no ano de 2022, no mundo inteiro, em 12 competições esportivas, 1.000 disputas, sendo que no Brasil ela identificou em torno de 130 jogos com indício de manipulação no ano de 2022, e que isso já seria um aumento em relação ao ano de 2021. Normalmente nas ligas menores ela informa, ela afirma que não pode informar quais são os jogos, porque ela tem contrato de confidencialidade, mas ela informa a CBF e informa a Polícia Federal, com quem ela tem um protocolo também. Então, é daí que vem parte, não sei se toda, mas parte da inteligência que a doutora Bianca mencionou, vem dessas empresas que têm esse objetivo. Porque se isso virar a regra, o próprio sistema de apostas colapsa. Eu não sei se as empresas de apostas estão envolvidas ou não, eu não tenho como fazer essa afirmação, mas elas trabalham com negócio, e esse negócio tem que ter um mínimo de seriedade. Então, com certeza isso vai envolver os atletas, acho que não de forma abrangente, acho que é uma coisa muito limitada. Há informações, por exemplo, de uma atleta do Santos Futebol Clube que foi abordada, atleta do futebol feminino, e que recusou, avisou o clube, descobriram e a pessoa envolvida foi punida. E essa punição pode ser tanto na esfera da justiça comum, Ministério Público Federal ou estadual, no caso a notícia sobre o Ministério Público de Goiás, mas eu já vi notícias, por exemplo, de outros ministérios públicos, de outros estados atuando, e como na justiça desportiva, casos de banimento, suspensão, aplicação de multa pela justiça desportiva, que não é a justiça estatal. Então, para mim não foi surpresa, acho que nós vamos ter cada vez mais notícias sobre isso. A sua pergunta inicial eu não respondi, qual é o crime, porque eu não sou criminalista,
Mas há uma fraude, com certeza. Sim. 11 minutos para 1 da tarde. Doutora Ana Cláudia, vamos falar sobre obras contra enchentes em São Paulo. Olha, das 101 obras de drenagem feitas pela Prefeitura de São Paulo em 2022, 93 foram por dispensa de licitação em regime emergencial e representaram um gasto de R$1,170 bilhões. Isso representa 88% do desembolsado para a ação. Outros 4 foram realizados por concorrência, 3 por tomada de preço e 1 com pregão eletrônico, que juntos não somam R$150 milhões. O vereador paulistano Celso Gianazzi, o deputado estadual Carlos Gianazzi e a deputada federal Luciene Cavalcante, todos do PSOL, protocolaram no Tribunal de Contas do município de São Paulo um pedido de investigação a respeito dos contratos. Eles apontam ainda que dos 14 piscinões prometidos pela prefeitura, só 3 saíram do papel. Olha, a prefeitura se defende dizendo que contratação emergencial é um ato legal e legítimo diante de situações que coloquem os paulistanos em risco. Isso é verdade. Se há uma situação de risco aí para a população, a contratação emergencial é um ato legal. Só que não tem nada de emergência aí. A gente sabe que em 2004 vai ter enchente, 2024, 2025, 2026, ou seja, as coisas não são feitas, não precisam ser feitas na emergência. Seu destaque foi perfeito, Mauro, porque junto com o conceito de emergência vem o conceito de imprevisibilidade. Só se pode classificar como algo inédito, enfim, que emerge, que traz alguma novidade quando ele é imprevisível. Porque se ele for previsível, exige da gente uma ação de organização, quando eu falo da gente, dos que estão no comando do dinheiro público, para que o processo licitatório ocorra, para que o melhor preço seja alcançado, para que as obras sejam planejadas. Então, a demonstração desses dados, ela, de forma muito clara, traz para a gente que a lei e a sua permissão, ela está sendo usada de forma indevida. Então, um pouquinho do que o professor Gonçalo falou lá atrás, né? Está previsto, mas será que a gente não precisa modificar isso, né? A gente não precisa repensar como usar direito o que a lei traz ou o dinheiro público? É sempre mais do mesmo, sabe? Só existe corruptor porque existe corrompido. Fazendo gancho com o assunto anterior, que foi da questão do futebol, não haveria furto e roubo se não houvesse o receptador. Então, como que a gente muda esse sistema, né? A permissão, ela tem que vir acompanhada do critério de escolha. E para mim está muito claro, eu acho que não só para mim, para todos nós está muito claro que não é uma situação emergencial pelo fim da sua fala ao me fazer a pergunta. Nós sabemos que em 2024 as enchentes ocorrerão, 2025, 2030, então nós temos que inverter essa demanda e cobrar do poder público isso. Se já é sabido que nós temos um problema de enchente, nós temos, enfim, a urbanização de uma forma desordenada, trazendo a não permeabilidade do solo e a não vazão da água, a gente tem que colocar a mão a cabeça para trabalhar e as mãos à obra para usar melhor o dinheiro público. Recentemente eu vi um projeto para trazer a questão da água da chuva para os locais secos das fazendas, com cisternas, etc. Uma coisa tão simples, tão barata e tão fácil de fazer, que a gente controla aí um período de seca enorme para uma agricultura com praticamente zero custo. Então, aqui a gente tem que diminuir custo, usar melhor o dinheiro público e parar de usar essa brecha legal da emergência como se nós não soubéssemos que emergência não é. 7 minutos para 1 da tarde, perguntas da nossa audiência por aqui. A doutora Ana Cláudia está falando, então eu já começo com ela. A pergunta é do Ricardo Mota, ele está no Facebook. Doutora Ana, por que tantos anos falamos sobre falta de transparência e os governos seguem encontrando brechas para não divulgar informações? A lei não é clara o suficiente? Pergunta do Ricardo Mota. Eu acredito que aqui não se trata mais, Ricardo, de lei, de legislação, de arcabouço legislativo. Se trata de uma questão de governança e de implementação do que a gente já tem.
A gente pode até melhorar, aperfeiçoar. Eu citei o PLP 79, né, que busca essa transparência nas contas, com esse trabalho que o TCU vem fazendo, mas eu acho que mais do que isso, é avançar um pouquinho. A gente fala hoje em proteção de dados. A gente tem a LGPD aqui fazendo, sei lá, 5 anos de aprovação e a gente não conseguiu ainda proteger os dados efetivamente. Então, o que a gente precisa é de um tripé que é bem conhecido, e acho que o professor Gonçalo, aí com tantos cargos de gestão, com tanta experiência, não é, doutora Bianca, doutor Marcos, na gestão pública, pode nos auxiliar melhor. A gente tem que ter pessoas treinadas, conscientes, então é uma questão de mudança cultural. A gente tem que ter um processo, um plano de governança capaz de fazer com que a transparência que a gente deseja, tomando por base a pergunta aqui do Ricardo, realmente seja implementada, e a gente tem que ter um controle que vai usar hoje os meios que a gente tem, que são os meios cibernéticos, os meios de informática. Então, Ricardo, a questão é muito mais de implementação prática do que do arcabouço legislativo. E eu acredito que quando a gente tomar essa consciência do tripé, a gente avança. Outra pergunta aqui, eu vou pedir brevidade para todo mundo, porque tem mais 3, né? Então, professor Vecina, seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente. Obrigado, Jaime, aqui pela presença, pela participação. Ele quer saber a sua posição, seu entendimento sobre uma possível volta dos médicos cubanos ao Brasil para atuar em áreas carentes. Onde não existe médico, a alternativa de trazer um médico cubano é uma alternativa plausível, na minha opinião. Os médicos cubanos resolveram o problema de 45 milhões de brasileiros que não têm acesso a médicos. E eu acho que o acesso a médico é uma coisa importante, particularmente na atenção primária. Então, eu fui favorável a mais médicos e continuo favorável aos mais médicos. Nós temos que dar uma melhor assistência ao nosso povo. Promotora Bianca, Daniela Neves no YouTube pergunta o que tem sido feito aí em Pernambuco para limitar a questão do assédio no Carnaval. Ótima pergunta. Nós assim, a gente tem recebido muito turista, né? E a gente vê exatamente o tema do assédio sexual é um tema do Ministério Público na campanha deste Carnaval, né? Você esclarecer as regras de Carnaval. Você está me ouvindo, Mauro? Sim, pode seguir, promotora. Mas exatamente o tema de campanha do Ministério Público desse ano é exatamente focado na questão do assédio sexual. Veja, o Carnaval aqui é um Carnaval de rua, então é uma questão muito cultural. Então a gente trabalha muito mais questão das campanhas, né? Tentar chamar as pessoas. Agora, assim, a Polícia Militar está na rua, né? Para reprimir, e também tem os juizados do Fulião, que são os plantões que existem dentro de determinados focos, né? No Recife Antigo tem o foco do juizado, em Olinda tem, e as delegacias, estamos trabalhando também as delegacias especializadas de atendimento à mulher, que são as DEANs, para que elas tenham um atendimento 24 horas no período do Carnaval. Sempre com a dificuldade do estado de estrutura, mas o tema de campanha do Carnaval do Ministério Público desse ano é exatamente sobre o assédio e a violência sexual. E a pergunta aqui da Juliana Rocha, que está com a gente no Instagram, que vai para o doutor Marcos Montoro: quais são os principais culpados pelo recente descrédito da democracia no Brasil, doutor Montoro? Olha, existe uma frase antiga, que eu não vou conseguir lembrar exatamente como é que foi formulada, mas, se eu não me engano, era do Churchill, que a democracia é o pior sistema de governo fora todos os outros, né? Nós temos que aperfeiçoar a democracia, e isso tem que ser feito o tempo todo, porque a democracia ou imaginada em 1988 na Constituinte tem que ser adaptada à força da internet e das mídias sociais atuais, né? E a democracia sempre vai ter ganhos e erros, e é só praticando esse jogo que a gente melhora o jogo, só jogando. Nós estamos jogando esse jogo desde os anos 80 com mais intensidade. Em 82 voltamos a ter eleição para governador, em 85 para prefeito, em 89 para presidente. E tivemos a nova Constituinte, etc. Então, passamos por 2 processos de impeachment, tivemos crises institucionais e tivemos um presidente não democrata, na minha opinião, não democrata. Então, nós estamos
no tempo todo com tensão, e o Brasil está sobrevivendo. Eu acho que a democracia brasileira está se mostrando forte. Mas como qualquer sistema para organizar qualquer coisa, ele é sujeito a falhas, porque ele é executado pelo homem. O que nós temos é procurar melhorar a democracia, né? As falhas são inúmeras, decorrentes de inúmeros fatores. A gente poderia ficar um programa inteiro falando disso e não só a resposta final de 1 minuto. Despedidas de cada um, bem rapidinho, 5 segundos, doutor Montoro. Muito obrigado, é um enorme prazer e estarei sempre à disposição. 5 segundos, doutora Ana Cláudia. Prazer imenso participar, aprendo muito sempre. 5 segundos, promotora Bianca. Muito obrigada, Mauro, obrigada a todos e desejo assim, um carnaval de paz, de saúde, paz e justiça social também. 5 segundos, professor Vecina. Bom, muito feliz de estar aqui com vocês e acho que esse é o caminho para a gente melhorar o Brasil, discutir o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês todos nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, sempre por aqui nesse espaço, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estiveram com a gente hoje doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, doutora Ana Cláudia Scalchetti, o doutor Marcos André Franco Montoro e o doutor Gonçalo Vecina Neto. O programa Gente que Fala sempre é uma realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Sérgio, valeu pelos trabalhos de hoje. Apresentação, minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do Alberto Luchetti. Você aí, espectador, você internauta, você aí, por conta da ocasião, também folião. Muito obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã, ao vivo, meio-dia, aqui pela AltV e também pelas redes sociais.